geral. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Selegato, sou neuropsicóloga. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a gente trazer uma outra vertente em relação ao autismo, para falarmos sobre maternidade. Vi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ju. Bom, eu queria agradecer primeiramente ao convite da Mental Uni para poder estar trazendo aqui a visão da mãe atípica, tudo que a gente passa desde quando descobre que a criança tem um TA e como que a gente faz para lidar desde a rotina, diversidades, problemas que a gente realmente acaba enfrentando e que a sociedade muitas das vezes não vê. Então, obrigada, pessoal, pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para quem não sabe, a Vi é mãe da Maria Alice, de 3 aninhos. Isso. Maria Alice foi diagnosticada com nível 1 de suporte, né, Vi? E como que foi esse momento do diagnóstico para você? A gente sabe que muda muita coisa, mas é realmente a descoberta. Quando a médica virou para você e falou assim, Vitória, a sua filha, ela tem TEA. Então, a Maria Alice, desde quando ela nasceu, ela tinha uma sensibilidade sonora. Então, a gente via que em alguns lugares, quando estava com muitas pessoas, ela tinha uma crise de choro muito forte. E isso começou com uns 3 meses. Então, eu percebia que ela só se acalmava mesmo quando estava bastante silencioso. Então, o que a gente acabou fazendo? Evitando de ir em alguns lugares. Então, a gente começou a se privar com isso. E conforme isso foi acontecendo, foi evidenciando mais ainda. E foi quando eu comecei a investigar crianças autistas, ou outros probleminhas mesmo, porque eu era muito leiga, na minha família não tem ninguém com esse diagnóstico, ninguém diagnosticado no caso, né? Porque muita gente hoje tem autismo e nem sabe. Nem sabe, né? Então, isso é uma das coisas que a gente enfrenta, né? Muitos adultos sendo diagnosticados com TEA. Isso. E aí, criou uma incógnita na minha cabeça. Quando eu levei ela na pediatra dela, ela falou assim, Vitória, ainda tá muito cedo. Ela acho que ela tinha uns 9 meses. Ela tá muito cedo para poder diagnosticar, vai acompanhando, vai vendo como que é. Eu falei, não, beleza. Só que vivendo, ela foi crescendo um pouquinho mais e a gente fica aquilo na cabeça. Não, é no tempo dele, é no tempo dele. E eu acho que isso que prejudica muito diagnosticar cedo. Porque a gente pensa, não, é fase, não, deixa ele, porque é assim mesmo. Vai passar. Né? Vai passar. A gente escuta muito Exatamente. Isso, vai passar. E a Maria daqui Alice, a pouco fala, daqui a pouco anda, não se preocupe, exatamente. mãe. E a Maria Alice, ela foi um bebê que ela demorou pra andar, ela demorou pra sentar, ela fazia muito movimento, assim, ó, pra frente, pra trás, e muitas coisinhas eu fui só criando na minha cabeça. E eu falava pra todo mundo, e as pessoas falavam, não, é normal, não, que você está doida. E aí, beleza, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, eu decidi procurar uma neuro. E aí eu paguei uma consulta, foi na época R$700 a consulta, carinha. E aí levei ela na Maria Alice, só dela bater o olho do comportamento da Maria Alice, ela falou, olha, eu tenho 90% de certeza com a experiência que eu tenho que ela tem autismo, mas o nível 1 de suporte. E aí ela encaminhou pra audiometria, exame de visão, acho que é o procedimento que toda mãe tem que fazer, né? E beleza, peguei, mandei, tava tudo certo. E aí ela já deu o diagnóstico, mas isso demorou um tempo, tá? Deu o diagnóstico e deu o encaminhamento para as terapias, que foi comportamental, terapia ocupacional, psicopedagoga, fono e psiquiatra. Um monte de terapia. Como é que encaixa na vida da criança, na rotina, não só na rotina da criança, mas na rotina da mãe, do pai, de quem leva a criança na terapia. Esse tanto de terapia. Como que você lidou com isso, Vi? Eu comecei com uma de cada vez. Eu comecei primeiro com a fono, até porque na época a gente estava sem plano de saúde. Então, tudo é muito mais caro, né? Porque precisa de um tratamento adequado. E você pode achar lugares mais baratos, mas não é tão bom. Então, eu queria ter um atendimento bom. Então, eu comecei primeiro com a fono, aí depois ela foi passando com a psicopedagoga, que era numa escola que ela estudava particular, e a diretora era psicopedagoga. Então, já começou a fazer acompanhamento com ela. E fora isso, deu uma rotina que a gente tinha que seguir com a Maria Alice, porque tudo que ela for fazer, a gente tem que avisar, tem que dar um aviso prévio. Porque, por exemplo, a Maria Alice, a gente vai te dar um banho, a gente vai tirar sua roupinha, a gente vai colocar você no chuveiro. Olha que interessante. Exatamente. Então, até que ela for comer, ela precisava dessa previsibilidade. Sim. Você precisa informá-la do que ela vai fazer. Só que nós, pais, como que você aprende isso do nada? E na rotina do dia a dia, né? Vamos trocar, vamos pôr tênis, vamos pra escola, vamos comer. E na verdade é uma ansiedade
Exatamente. moça, E é né? coisa que até hoje eu esqueço de fazer. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá, ela tá brincando em algum lugar e ela quer ficar brincando. Se eu pego ela pra ir embora, é motivo de uma crise. Que ela vai chorar. Ela vai chorar, ela vai se bater. Porque ela é uma criança que ela se bate. Ela bate nas outras pessoas quando ela tem uma crise de raiva. E ela não para de chorar. Ela simplesmente ela não para. Ela chora incontrolavelmente e ela vai ficar chorando. Isso que é importante, até aproveitar essa fala da vida, a gente diferenciar quando que é uma crise e quando que é uma birra. Porque geralmente a birra, ela vai durar aí de uns 20 minutinhos, mas passa. A crise, a criança ela já vai evoluindo, ela se bate ou bate no outro e ela pode ficar às vezes mais de uma hora nessa crise, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente teve esse diagnóstico dela, que foi certeza, eu não digo uma espécie de luto. É porque quando nós engravidamos, a gente tem aquele plano de, nossa, a criança vai vir com saúde, vai vir super normal. E quando a gente vê que é diferente, que quebra um pouquinho daquilo que a gente espera, a gente tem esse pouquinho desse luto. E a frustração também, né? Isso. Porque o filho que eu idealizei, os Uhum. 9 meses de gestação, Exatamente. não é. Exatamente. Agora é um filho E eu real. me senti muito perdida, porque eu não tenho amigas que tenham um filho com TEA. Eu não tinha ninguém que eu pudesse Sim. me apoiar, que passasse por essa Sim. situação. Eu fui mãe muito cedo, então, Sim. tipo assim, já englobou tudo. Com certeza. E realmente o meu suporte nesse processo foi meu esposo, porque ele esteve comigo em todas as fases, ele está comigo em todas as fases, ele acompanha tudo o que acontece, todas as terapias, ele está muito mais sentido até do que eu, do que a Moralice gosta. Olha que interessante. Mas foi bem complicado, porque a gente se sente culpado. Nossa, por que eu não descobri antes? Sim. Nossa, por que eu não insisti mais? E às vezes a gente tem um comportamento, por exemplo, de brigar com a criança, aí depois que você descobre que ela tem autismo ou outra coisa, você fica, nossa, era por isso que ela estava agindo assim. Sim. E aí você fica naquele lugar de culpa, porque, nossa, eu briguei com ela. E acredito que essa rede de apoio, Vi, ela auxilia muito no seu dia a dia em até validar a emoção, né? Vi, hoje tá difícil, hoje não estamos num bom dia com a Maria Alice. Deixa que eu tomo conta hoje, né? Então, acho que essa cumplicidade, essa união que você tem com o seu marido, com o pai da Maria Alice, pra Maria Alice eu acho que é o essencial. Foi muito importante quando teve o diagnóstico, os dois juntos, naquela sala ali. Só nós dois mesmo. Porque eu acho que se eu passasse pra ele o que foi falado, tipo, depois, se ele não estivesse junto, talvez ele não entenderia. Sim. E foi muito importante até hoje, porque, por exemplo, tem dia que nós estamos exaustos, assim, que tem dias que a Marialice tem crise, que ela chora tanto, que a gente fica tão cansado. Mentalmente, E muitas né? das vezes a gente tá num lugar e ela tem alguma crise, a gente não consegue fazer, parar, a gente vai embora. A gente larga tudo que tá fazendo e vai embora. Teve um ano novo que a gente passou em casa, por causa dos fogos, então a gente preferiu ficar em casa com ela. Sim. E todo mundo, nossa, mas vocês são chatos, vocês não saem de casa, vocês não vão pra nenhum lugar. Só que não é porque a gente não quer. Na verdade mas é porque a gente tem um motivo maior. Sim. As pessoas... Você acha que tem esse julgamento na muito, própria família de vocês mesmo? Os amigos também não entendem. Por exemplo, nós somos jovens, então os amigos que nós temos na nossa cidade, chega à noite, eles estão em balada, eles estão em festa, eles estão fazendo diversas outras coisas. Nós estamos em casa com ela, porque a gente prefere não levar ela para um ambiente que vai estressar. Porque se estressa, acabou. Acabou até para quem está perto, as pessoas acabam se irritando. Muitas das vezes elas acham que a criança que é mal educada, que os pais que não sabem educar, que a gente que não coloca limite. Não é. É simplesmente uma crise. No nosso carro, a gente colocou um adesivo falando que tem uma criança autista dentro do carro e que ela pode chorar. Em momentos de desespero, ela pode chorar. Ela pode gritar. Ela pode... tem tudo explicadinho. Até tirei uma foto, depois eu mostro pra vocês. Olha que interessante. Porque é importante, porque as pessoas às vezes veem ela no carro acendendo a luz, chorando, berrando, gritando, e acham que, nossa, que criança chata. E não é. Sim. Não é. Eu acho que os pais, principalmente de crianças atípicas, eles são muito julgados. Né? Eles... você não dá educação para o seu filho, você não sabe educar o seu filho. Eu acho que isso para uma mãe, né, dói ouvir, né? Porque no fundo a gente sabe que não é uma falta de educação, é porque existe um transtorno por trás. E tem pessoas que não querem entender, nem quando você explica. Assim, a Maria Alice, quando ela cisma com alguma coisa,
ela tem muito objeto de apego. Então, por exemplo, se você der uma boneca pra ela, ela vai dormir com essa boneca, ela vai pro shopping com essa boneca, ela vai em todo lugar que ela for com essa boneca, até tomar banho. Quando a gente perde até esse objeto de apego, lascou. Nossa senhora, ela chora. Ela, se não achar, ou igual, ou procurar na casa, virar a casa toda, é outro motivo pra crise. E ela é muito sistemática também. Então, por exemplo, se ela vê uma coisinha fora do lugar, é motivo pra ela já não querer mais, jogar tudo pro alto. E o comportamento dela, que foi o que evidenciou o autismo também. Ela pegava comida, e tinha um sofá aqui. Ela pegava comida, ela levava o prato no sofá, ela virava o prato de comida no sofá e comia direto do sofá. E a gente tentou ensinar várias e várias e várias vezes. E até hoje ela faz coisas assim, seja um salgadinho, uma bolacha, ela joga no sofá. A graça dela é comer direto do sofá, mas o sofá tá todo... Assim, tem que higienizar sempre, mas ela faz isso com muita frequência. Outra coisa que ela faz com bastante frequência... eu não quero isso aqui, ó, tchau. Ela joga lá pra alto. Ela joga. Joga, vai embora. Vem aí. E com as terapias que ela faz, os profissionais vão te orientando, né? De como que tem que lidar nessas situações. Eu tive bastante orientação e os profissionais que ela faz a terapia, eles fazem um resumo, basicamente, manda pra escola dela e a escola dela faz um acompanhamento destinado para ela. Pro laudo dela, específico para ela. Então, a gente sempre tem que estar mandando também. Sim. Tem que fazer essa ponte. Pegar as terapias que eles fizeram, mandar para a escola também faz um resumo e manda para eles. Sempre ficar intermediando. Em contato, isso. Você acha que as escolas estão preparadas para a inclusão? Porque... O que você pensa, assim, depois que a Maria Alice teve esse diagnóstico, que talvez não é muito o que a gente vê no dia a dia, né? Como que é a escola da Maria Alice? Então... Hoje ela está numa escola que é muito boa. Tá. Eles têm parceria com uma clínica especializada em autismo e os profissionais de lá fazem esse acompanhamento para ela. Já faz a ponte. Isso, dentro da escola. Só que ela passou por outras escolas que não eram baratas, que eram caras, porque na minha cabeça, nossa, a cara vai ser a melhor. E não era. Não tinha acompanhamento muito bom para ela, não tinha atividades que fazia com que ela desenvolvesse, tanto que quando eu troquei ela de escola, ela começou a falar melhor. Ela começou a conseguir falar, porque ela não, até então ela tinha sido diagnosticada como autista não verbal. E aí, agora que ela está começando a se expressar, e como ela não falava, ela ficava nervosa que ela não falava e a gente não entendia. Então, a gente teve muita dificuldade disso. A escola que ela tá atual é boa, é uma escola boa, que eu gosto muito. Tenho muito carinho por todo mundo de lá. Só que a maioria das escolas, elas não estão preparadas. Tanto que a maioria das escolas, elas não fornecem uma AT. Que é totalmente... como que eu posso dizer a palavra? É necessário. E o colégio, ele pode, né, fornecer. Sim. Mas eu percebo que eles jogam muita responsabilidade pro pai. Isso. Então, ó, pai, mãe, o AT pode até vir, mas é você que vai ter que pagar. Então, a escola particular, a dela, que eu... tirei, é porque eles não queriam deixar ter uma AT. Entende? Então eu fiquei mais... Proibiram a entrada de Isso, AT. eu ia pagar a AT e eles não deixaram ter AT. Claro que não havia necessidade. E isso me deixou bastante frustrada, porque uma AT não é barato, né? Pra você ter uma AT já não é barato. E aí quando eu fui pesquisar, fui procurar pra ter uma, não deixaram. Então eu preferi, não vou mudar de escola. Tem que tirar. Aí eu mudei de escola. Aí nessa escola eu não coloquei por opção, porque já tem esse acompanhamento para ela. Sim. Então, quando eles pedem o relatório dela, justamente para eles poderem ver como que tá sendo as terapias, para poder mudar a dinâmica dela. Então, se eles verem que não está funcionando aquilo com a Maria Alice, eles vão alterar tudo novamente. Mudar a estratégia. Vão seguir outra rotina, tanto que a rotina é um pouco diferente, as atividades são um pouco diferentes. Isso, assim, me deixou muito contente mesmo. E então, assim, mas a maioria das escolas, elas realmente não estão preparadas para essa realidade. Muitas escolas não ensinam o que é o autismo para outras crianças. Não tem a compreensão de ver que aquela criança, ela precisa de mais atenção que as outras e muitas delas ainda barram esse profissional que é importante na área. Não, e é o profissional que vai estar no dia a dia da criança para ajudar ela a desenvolver tanto a habilidade social quanto as habilidades cognitivas. Então, eu sinto também isso em consultório, essa falta de conhecimento que as escolas têm e dos profissionais também, dos professores, né? Então, já peguei casos de professores que são super boa vontade, vão atrás de curso, pedem para fazer reunião com os profissionais,
Mas também tem professor que fala, tá, mas eu tenho 30 alunos na sala, o que você quer que eu realmente Exatamente. dê uma atenção individualizada? Porque a gente também entende o papel do professor. É muito difícil, né? Mas cabe à escola entender também essa vertente do que eu posso ajudar, do que eu preciso fazer para atender a necessidade daquele. Aconteceu um episódio que foi, nossa, foi outro motivo para mudar de escola também. Ela tinha uma professora que dava muito certo com ela, conseguia, assim, a Maria Alice, ela tem fases, mudando de assunto rapidinho. Tá no frio, ela não põe blusa de frio. Ela simplesmente não põe blusa. Ela não põe uma meia no pé, tem meses que ela não põe uma meia no pé. Não coloca, sério, ela não põe meia, ela não põe blusa. Quando ela coloca a calça, ela arria aqui as mangas da calça, da blusa e vai pra escola no frio. No frio. Todo mundo fica, meu Deus, essa menina vai morrer congelada, porque precisa estar agasalhada. E ela não põe, simplesmente ela não põe. Ela não quer pôr. E aí com essa professora ela aceitava. E essa professora aceitava ela muito bem, inclusive é a Cris, amo ela. E o que aconteceu? Trocaram a professora de sala. E para trocar Só de que, rotina, sem avisar exatamente, previamente uma criança com TEA. não avisou nem os pais, só trocaram. E eu fui buscar ela na salinha, vi que tava com outra professora e que ela tava meio tristinha, assim. Claro. Aí eu fui perguntar pra ela, aí eles falaram, não, que a gente mudou de professora. Eu fiquei tipo assim, vocês não avisaram? Eu pedi de todas as formas pra trocar, pelo menos a Maria Alice de sala, porque ela tinha um apego Sim. muito grande com essa professora. Essa professora começou a fazer curso de psicologia por causa da Maria Alice. Não, ainda mais na primeira infância, que o jardim de infância é algo que a criança cria esse vínculo com a professora. Então, tirar isso, até para crianças típicas, é muito doloroso. Então, tem que ser feita uma mudança gradual e avisar. Exatamente. Nem você, como mãe, foi avisar. E eu fiquei super chateada. E o que aconteceu? Tudo que a Maria Alice fazia, ela regrediu. Ela não queria obedecer a outra professora, ela não queria ir pra escola mais. E eu pedi inúmeras vezes pra trocar a Maria Alice, pelo menos de sala. E não deixaram. Não deixaram. Eu falei que ia na delegacia de ensino também. E aí eu acabei falando, não, vou deixar pra lá, vou mudar ela de escola. E esse foi o pontapé mesmo pra mudar, porque isso me deixou muito chateada, sabe? Era uma professora que dava muito certo, tinha muita paciência. As outras professoras não tinham tanta paciência. Você vê que aqui não é nenhuma questão do professor, é uma questão da instituição, da escola. Isso. E quantas vezes você já deve ter ouvido isso, né, Vi? Eu também já escutei. São as regras da escola, não tem o que a gente fazer. Isso mesmo. Não, mas eu estou falando que você precisa fazer isso, porque vai dar certo, né? E tudo que a gente fala é baseado em estudos, né? Não é tirado da nossa cabeça. E a escola vira simplesmente fala, essas são as nossas regras. Então, muitas das vezes o professor tem uma boa disposição, ele entende do assunto, mas ele é barrado por conta da instituição da escola. Exatamente. E eles simplesmente não trocaram ela de sala e ficou por isso mesmo. E ela mudou muito. Ela começou a bater nos coleguinhas, começou a morder os coleguinhas. Claro, vocês tiraram a professora nova. professora Nossa, que eu Vitória, amava. Nossa, Vitória, mas ela tá batendo nos colegas. Eu tentei explicar. E assim, ela via a professora pela escola com outras crianças. E ela ficava chorando pra aquela professora. Foi sofrimento. A melhor decisão foi retirá-la da escola. E aí eu tirei, e aí nos primeiros dias que ela entrou na escola nova, ela ficou meio assim, mas deu tudo certo. É uma escola assim que eu não penso em tirar ela, pelo menos não agora. Tem essa conversa com a equipe multidisciplinar, muito, né, que atende a Maria Alice. Muito, eles são muito preocupados, e principalmente com a Maria. Por exemplo, se ela falta um dia, eles já me ligam. Mãe, tá tudo bem? A Maria Alice tá bem? Tá doente? Olha, então, como uma parceria muito importante. Muito mais humanizado. E a mãe sabendo que tem essa parceria importante, não te deixa mais Deixa, é porque assim, tranquila. Quando a gente descobre que a criança ela tem alguma síndrome ou que é autista, a gente fica com medo, né? Nossa, mas ela vai pra escola, outras crianças vão bater. Ela vai fazer faculdade? Ela vai ter uma Exatamente. vida normal, né? E aí eu tinha muito medo disso, né? E aí quando eu fui ver, não era tudo aquilo. Realmente tem as crises, né? Tem que saber lidar com isso, mas Sim. eu vejo que muitas pessoas, elas têm medo de mandar o filho pra escola, têm medo de mandar o filho pra creche, e aí acaba limitando a criança. Sim. Porque ela se impossibilita de aprender mais, ela não tem contato com outras pessoas, outras crianças, porque a Maria Alice também não tinha contato zero, até um aninho, mais ou menos. Ela não via outras crianças, ela não sabia dividir nada. Habilidades sociais é muito importante.
E precisa desenvolver, né, Vi? Precisa. E esse medo, eu acho que todas as mães passam por isso, com crianças atípicas, com síndromes, transtornos. Realmente é o luto que nós estamos falando aqui, né? Sim. Mas quando a gente aceita, a gente começa a entender que as coisas vão mudar, Abre um né? leque. E abre um leque de possibilidades e que Exatamente. mudam para melhor. Mas essa questão do aceitar é algo que é difícil mesmo, né? Sim. Não só para você, né, Vi, mas como todas as mães que também passam, Sim. né, por essa situação. E uma coisa que as pessoas elas fazem que é muito, muito errado é achar que é doença. Olha que interessante, temos alguns erros então que as pessoas cometem em Sim, relação ao e, autismo. por né? exemplo, quando eu descobri que a Maria Alice era autista, uma pessoa da minha família, que eu não vou citar aqui, mandou levar ela na igreja, que ela ia ser curada. E aquilo me deu uma raiva tão grande, mas assim, eu entendo até a ignorância da pessoa, porque é difícil pesquisar sobre algo quando você não tem contato. É um preconceito, Isso. mas, entretanto, todavia, as pessoas podem estudar. E hoje nós Exatamente. temos acesso Sim. à tecnologia que pode nos trazer benefícios. Vídeos no YouTube. Exatamente. Não, hoje você consegue, você pega o celular, você aprende qualquer coisa. Você não sabe mexer no celular, você vê um vídeo. E aí eu fiquei sem... A minha reação foi ficar sem reação. Quando alguém fala uma coisa tão absurda pra mim, a minha reação é ficar quieta. Eu não consigo... falar, não, mas isso aqui, e que é uma coisa errada. Sim. Porque eu acho que as pessoas têm que explicar. Então, se a pessoa não entende, você pode explicar. Sim. Só que naquele momento eu já tava fragilizada já. Sim. E aí eu fiquei sem reação. Minha reação foi ficar, não, tá bom, vou levar. E foi super errado, hoje eu me arrependo tanto. E me arrependo às vezes de estar com a Maria Alice, porque eu fazia muito isso, hoje eu não faço mais. Estar com a Maria Alice, ela faz alguma coisa, ai, que menina chata. Eu estava falando mal da minha filha pra outra pessoa. Que aí dava margem pra ela falar também. Sim. Então já fica, nossa, a Vitória vai vir aqui, aquela menina chata. E aí, quando eu comecei a aceitar mais, aceitar de fato, não, eu tenho uma criança aqui, ela tem o TEA, ela precisa de uma atenção diferenciada, ela precisa de um acompanhamento, e as coisas começaram a fluir mais. E um problema que eu tenho muito também é porque eu tenho outra filha, e a gente acaba, consequentemente, dando atenção pra Maria Alice e a Sofia, que não tem nenhum probleminha, não é autista, ela acaba sentindo falta. E aí, aquela culpa todo dia, toda noite. Por exemplo, a Maria Alice, quando ela fala uma frase, a gente fala, nossa, fica muito feliz, até chora. Aí a Sofia perguntou esses dias pra mim, mãe, por que você não sente orgulho de mim quando eu faço alguma coisa? E aí eu falei, cara, eu tô fazendo isso, eu tô realmente aplaudindo a Maria Alice e não tava valorizando tanto as coisas que a Sofia faz, que é normal. Até porque a Sofia dá conta. Isso. Né? A Sofia dá conta das coisas, E essa né? é a culpa, é surreal. E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque eu falei, caramba, eu tô lutando tanto pra Maria Alice falar uma frase. E a Sofia que canta, dança, pula, faz tudo. Eu não faço a mesma comemoração. E isso me, assim, deu um sentimento assim, de tristeza, sabe? De culpa mesmo, de culpa. Eu falei, né? nossa, cara, é muito difícil eu conseguir lidar. E é importante até a gente falar aqui, Vi, que não existe mães perfeitas. Não. A perfeição não existe. Não existe. Né? E nós vamos errar, nós vamos aprender, reaprender, e a gente não cometer os mesmos erros que talvez, né, não só você, mas como todo mundo comete, né? Teve um episódio que quando nós estávamos viajando para o Nordeste, e aí a gente entrou no avião. A partir do momento que o avião decolou até a hora dele pousar, deu uma crise de choro na Maria Alice de 2h30. Ela chorava tanto, que as aeromoças pegaram ela no colo, os passageiros levantaram pra tentar fazer essa menina parar de chorar e ninguém conseguia. E assim, nós dois, eu e o pai dela, ficou com vergonha, porque a gente não sabia ainda, não sabia onde enfiar a nossa cara. Minha cara ficou quente, eu fiquei super envergonhada. E todo mundo tentando segurar ela no colo e fazer pra ela de chorar. Ofereceram um remédio pra ela, pra dar pra ela, se era dor. Essa menina, desde o momento que ela decolou até o momento de pousar, ela chorou muito. O voo inteiro. O voo inteiro foi um momento bem traumatizante, viu? Um momento muito traumatizante. Tanto que a gente nunca mais pegou avião. Foi tão traumatizante que só de pensar em avião, acho que me dá até ansiedade. Porque foi um voo muito cansativo e a gente fica com aquele negócio de incomodando outras pessoas também. Outras pessoas que pagaram pra estar ali, nós estamos incomodando. Sim. É a preocupação com... Exatamente. E na época a gente não entendia muito. Eu até imaginava que ela tinha autismo, mas eu nunca tinha ido atrás. E assim, aí depois que veio o diagnóstico, eu falei, nossa,
Se eu soubesse tinha daquela percebido época, isso. teria lidado melhor. Porque a gente sabe, a gente acaba lidando melhor. Com E certeza. teve um episódio também que a gente foi no zoológico. Eu fiz todo o roteiro. Acordar cedo, comprei ingresso, vamos fazer um passeio. Cheguei no zoológico, achei que ela ia adorar. Ela odiou. Eu não sei se porque saiu da rotina dela. Provavelmente foi isso. E talvez porque é cansativo, E a gente criou aquela zoológico, né? expectativa. Nossa, vai ser muito legal. Ela odiou de um jeito que ela chorava tanto, 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 que eu comecei a chorar junto. Pegamos todas as coisinhas e vamos embora. Vamos embora pra casa. Só que aí vem aquela questão da culpa. A Sofia não entende. Sim. Entendeu? Então, Porque ela é pequena também, ela é pequena, né? Tem exatamente. 8 anos, né, a É. Sofia. E eu acho que é esse nível de comparação que talvez a gente precisa olhar, né, de uma forma Exatamente. mais delicada, para que realmente a gente não deixa, né, a Sossô de lado, né? Exatamente. E ao mesmo tempo ir trabalhando também com a Sossô, por que que a irmã faz esses comportamentos, Isso. né? De fazer essa psicoeducação aos pouquinhos com ela. Exatamente. E aí, quando nós estamos com a Maria Alice, a gente também tenta passar todo o tempo de qualidade com a Com Sofia. certeza. Então, por exemplo, a gente não vai no cinema com a Maria Alice, porque sabe que às vezes ela pode entrar em crise. Então, se estamos sem a Maria Alice, vamos no cinema só nós. Sim. Vamos fazer um programa só nós. Só nós. E aí é onde a Sofia consegue ter um pouco mais de atenção. Mas E de falo pra você, compreensão. não é fácil. Ela é pequenininha também, né? Então isso acaba realmente sendo difícil para ela, Exatamente. né? Todo dia é uma cobrança diferente, né? Então, Qual você acha, Vicky, a maior lição que você aprendeu com a Maria Alice? E que você, às vezes, está aprendendo ainda? nem tudo é do jeito que a gente quer. Você tem que ser paciente. Eu aprendi muito a ter paciência. Eu sou muito ligada no 220. Eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com a Maria Alice, eu tive que colocar os pezinhos no chão e falar, não é do jeito que você idealizou, não é do jeito que você escolheu, é do jeito dela, do tempo dela. Então foi foi uma lição mesmo, porque além de não ter ninguém que eu conhecia que tem autismo, eu poder repaginar tudo aquilo que eu estava pensando que seria. Então, assim, como a gente já tinha a Sofia, que não tem autismo, não tem nada, assim, e aí veio a Maria Alice e bagunçou a vida de todo mundo, assim, organizou do jeitinho dela. Eu aprendi, além de ter a paciência, a gostar dela, do jeito dela. Sim. Por mais do que ela faça, ela chore, ela fique nervosa, muitas vezes ainda bate na gente, inclusive eu tô sem unha por causa dela. Aprender a gostar dos trejeitos dela, do jeitinho dela, do jeitinho que ela age, das emoções dela. Então a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível, só que eu consegui de fato a entender que não é do meu jeito. Se o dia engravidar novamente, eu sei que pode ser que tenha autismo também. E eu vou amar da mesma forma. Com certeza. E tem muita gente que não entende isso. Fala, nossa, Vitória, mas é isso, acabou, tu faz terapia e já era. Não, Né? mais Ou que então isso. nem engravida de novo, nem tem o Exatamente. terceiro filho, né? Exatamente. E não é por esse caminho, Em né? novembro, eu tive uma gravidez que eu perdi, quando eu tava de quase 4 meses. E foi bem arriscado. E eu lembro que chegou uma pessoa no meu WhatsApp e falou assim, mas imagina você ter um bebê agora com a Maria Alice desse jeito. Eu tava internada, poxa. Eu tinha quase Nossa. morrido, tive hemorragia. Que situação indelicada. E eu tava tão... que eu não respondi também. Outro momento que eu não respondi. E eu fiquei tipo, mano, como que a pessoa consegue falar isso? Primeiro que a Maria Alice não é empecilho. Todo mundo que é de fora acha que é empecilho. Quando eu falo que ela tem autismo, todo mundo, nossa, coitada. Sim. Ai, tadinha. Não é tadinha, não é coitada. E eu fiquei sem... A minha reação também fica sem reação de novo. Eu fiquei tipo assim... Vocês podem ver que eu não tenho várias reações, né? E é o preconceito das pessoas, né? Foi o preconceito. Elas também não fazem questão de aprender e até elas têm que entender que a palavra sim pode causar uma ofensa no outro. Você não tem ideia do que uma palavra pode fazer com o outro. Então, fica quieto. Aí eu não sei se eu fiquei com raiva pelo comentário porque eu tinha perdido o bebê ou se eu fiquei com mais raiva por causa da Maria Alice, porque a pessoa falou Os isso. dois. Aí eu fiquei tipo assim... Como assim, cara? Então eu não posso ter mais um filho porque a Maria Alice tem autismo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. E essas barreiras, né, que mães atípicas, eu tenho certeza que vocês quebram todos os dias, né? Sim. É lutar por uma igualdade que a gente sabe que é muito difícil e que talvez a gente nunca vai alcançar 100%. Mas a gente não pode abaixar a cabeça, né? E aí tem outro preconceito que as pessoas falam, mas todo mundo agora tem autismo. Gente, não é isso. Não tinha a tecnologia que tem hoje.
Muito obrigada por falar isso, Vi. Por favor. Tem tantas pessoas adultas que elas estão dentro do espectro autista e elas não são nunca receberam tratamento. Muitos. Ah, mas por quê? Porque não se falava antes, né? Hoje em dia temos muito mais estudos, né, para Exatamente. fazer tal E diagnóstico. aí a pessoa fala, nossa, mas ela nem deve ter, não. Isso aí a É neuro modinha. é, É a modinha. neuro nem sabe o que tá fazendo, passa em outro. Aí eu falei assim, acho que eu paguei uma consulta cara daquela, de besta. E acontece muito isso mesmo, sabe? E sempre as pessoas tentam procurar um motivo. Ai, mas será que foi porque ela nasceu? Porque ela nasceu prematura? Será que não foi porque ela nasceu prematura? Ah, será que é porque você comeu alguma coisa na Será que gestação? você passou muito nervoso? Aí eu fico tipo assim, cara. Sempre responsabilizando a mãe. Esquecem que também existe um pai, tá? Aí eu fiquei assim, não, minha gravidez foi tranquila, tudo bem que ela nasceu de 8 meses, mas não tem nada a ver, sabe? Sim. Não tem nenhum dano neurológico, não tem nada a ver. E isso é um dos preconceitos que a gente sofre bastante. E é um choque, né? Lógico. É um choque. Até você explicar e você Nossa. justificar, você até tem uma boa vontade de explicar, mas será que o outro está passível para entender? Nossa. Ele quer entender o que você está explicando? Muitas das vezes não. Aí que nem, por exemplo, esse comentário que eu recebi de ai, leva na igreja. Eu fiquei tipo assim, mas vai levar na igreja pra quê? Pra quê? Mas vai lá, porque o pastor vai fazer uma oração nela e ela vai ser curada. Eu falei, não, ela não vai, porque ela não precisa de cura. Não é uma doença. Exatamente, ela não precisa de cura, ela precisa de terapia, terapias boas. Boas. E aí a pessoa fica, acho que eu sou ignorante, mas não é que eu tô sendo ignorante, é que você também vai falando tantas vezes pra tantas pessoas. Ou então, outra coisa, desculpa te cortar. Imagina. Que as pessoas, elas acham que a Maralice, ela precisa de um tratamento mega especial. Tipo assim, mas esse dia uma pessoa falou também que mas é porque ela é especial. Pô, especial pra mim, ela é realmente. Mas ela também não é uma criança, assim, que não pode brincar com outras, Sim. que não pode interagir, que não pode fazer as coisas dela sozinha. Por isso que ela faz terapia. Sim. É pra ter uma qualidade de vida, gente. Uma qualidade de vida melhor. Não é porque vai ser curada. Ela vai ter uma qualidade de vida pra ela poder fazer as coisas dela sozinha. Pra ela poder ser uma adulta, possivelmente, talvez até mais independente. Então... E às vezes as pessoas perguntam, mas vai fazer faculdade? Ela vai trabalhar com o quê? Exatamente. Querida, essa é uma pressa sua. Isso. Não tem nada a ver com a criança, né? Ela vai se desenvolver no tempo dela, claro, com terapias, com desenvolvimento adequado, com escolas, com profissionais excelentes, mas calma, né? Exatamente. Foi até um comentário muito infeliz que eu fiz quando eu descobri o autismo dela. Eu perguntei, ela vai aprender a ler com quantos anos? Aí a médica, você tá com pressa? Aí eu, não. Então não é no tempo dela. Se você não tá com pressa, por que isso vale? Você vai gostar menos dela? Aí eu falei, não, eu vou amar do mesmo jeito. Então tá bom. Então é no tempo dela. Gente, adorei essa médica. Né? É Marcela. Porque é exatamente isso, né? A gente errar em algumas palavras, em algumas perguntas, mas é um erro que vai te levar para a aprendizagem, né? Exatamente. E é esse apoio e suporte que eu acho que nós temos que ter dos profissionais e da família, que muitas das vezes pode ser que nós não temos, né? Não vamos encontrar. Mas é aquilo, né? A gente tem que estar disposto, aberto, né? A receber, né? Pessoas que não entendem para que elas comecem a entender, se elas quiserem. Algumas pessoas, elas só entendem mesmo quando elas veem na real, como que é. O dia a dia. Exatamente. Quando convive assim com a gente, às vezes acaba saindo para algum lugar e vê o trabalho que a gente acaba tendo, Sim. ou uma Maralice em crise, aí ela fala, não, é real, isso aqui é o coitado deles, assim, acontece bastante. Mas quem não convive simplesmente titula a gente como chatos. Você não vai vir no churrasco de família? Não vou, Maralice, não tá legal hoje. Tem dia que a gente acorda que a gente já vê que ela já tá com uma pá virada. Nossa, que não vai fluir, né? Não vai fluir, não vamos sair de casa, vamos ficar por aqui mesmo. Você acha que em algum momento você precisou procurar uma terapia pra você, Vi? E o seu esposo também pra ele? Já. Ou terapia de casal? Muito, eu acho que é muito importante. Porque o que acontece? Quando a gente tá criando uma criança, criando um ser humano, é porque assim, eu vim de uma família e meu marido veio de outra. Cada um tem uma criação diferente. Então, há momentos que eu sou muito mais impaciente e ele paciente, e vice-versa. Então, às vezes, quando ele chamava a atenção da Maria Alice de uma forma que eu não gostava, era onde eu ficava com raiva dele. Ficava chateada com ele. Eu falava, nossa, mas não precisa falar assim. Sim. Aí ele falava, Vitória, mas eu estou tentando educar ela.
e vice-versa. Já aconteceu muito isso com a gente e acaba virando um problema, porque eu acabava ficando Problema chateada. entre o casal, né? Isso, entre o casal. Eu acabava ficando chateada com isso também. E aí, aí esses dias eu tava falando até com ele, falei, não, a gente tem que fazer terapia mesmo, pra poder entender, tanto pra poder lidar com a Maria Alice e lidar com as emoções, porque não é fácil. E tem casal, infelizmente, tem casal que se separa. Se separam. Separa quando tem. Já tem normal separar quando tem filho. Normal não, né? Mas tem casais que separam quando tem filho. E quando o filho tem alguma coisa, aí que separa mesmo. Que o pai não quer saber. Que é muito difícil o casal, às vezes, adotar os mesmos pressupostos, né? Então, Exatamente. lidar com a mesma regra, fazer os mesmos comportamentos com a criança. Então, a gente percebe que é difícil do casal estar alinhado, né? Porque um pensa de outro e o outro pensa de uma forma diferente. Então, se não tiver um caminho do meio aí entre o casal, a chance de se separar é enorme, né? Isso. E assim, teve uma vez que a gente tava no shopping, e a Maria Alice, no colo do Matheus, ela deu um tapa assim na cara dele. Na frente de todo mundo. E quem não vê que ela tem autismo, né? Acha que é a gente que deixa ela bater na gente. Coitado, ele ficou vermelho. Sabe quando a pessoa fica vermelha, assim? Sim. Só que ele tava com ela no colo, ele continuou com ela no colo, andando, continuou com ela andando, e eu com o olho arregalado, assim, meu Deus do céu. Se fosse outra pessoa que não fosse paciente, talvez bateria nela, faria outra coisa. Ele manteve ali a postura dele, continuou com ela no colo, andando, assim. Só que teve diversos momentos que nós dois se estressamos com isso. Sim. Porque às vezes ela chora muito, ela dá muito trabalho. Tem uma viagem que a gente fez semana passada, foi pra São Roque. E a gente falou, vamos ficar na casa, ficar uns dias na casa, tranquilo. Depois a gente vai conhecer a cidade. A gente vai conhecer a cidade. Ela chorou tanto, ela chorou tanto, ela chorou tanto, ela chorou tanto. E a gente voltou pra casa rapidinho, só que um pouco frustrados. Essa é a palavra. Porque nós somos dois adultos que Querem que é independentes, mas que tem uma criança que praticamente manda, né? Digamos assim, manda na gente. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, saindo, realmente, se aproveitando, viajando, e a gente não consegue naquele momento, só que a gente coloca na cabeça também que é fase. Sim, é uma fase e às vezes até adotar, né, alguma ajuda externa, né, às vezes de repente deixar com a avó ou então quem tem condições melhores de levar uma babá junto, e não é nem por luxo, mas é por uma questão até de necessidade de ter um momento do casal, de conhecer uma cidade nova, né, que é uma vontade de vocês. Então esse dilema é complicado, né? Outra coisa, desde quando a Maria Alice nasceu, não teve uma vez que a gente saiu à noite sozinhos. Nunca aconteceu isso, só pra vocês terem uma noção. E viajar sozinhos. Nunca isso aconteceu, tá? Por quê? As pessoas, primeiro que parece que elas ficam com medo de ficar com a Maria Alice. Nossa, mas ela vai chorar, não vou saber o que fazer, que não sei o que, não posso. É simplesmente isso, não posso. Mesmo a gente oferecendo pra pagar, as pessoas geralmente não querem. E a gente não sai. Se a gente sai, ou a gente leva ela, ou muito difícil, raramente a gente paga alguém pra ficar, mas a gente não tem esse negócio de sair à noite, a gente já não bebe essas coisas, a gente não bebe, não faz nada, mas a gente não consegue nem sair pra jantar. Ter um momento, né? O único momento que a gente consegue sair, assim, pra almoçar, bater um papo, ou ela está na escola, ou porque as terapias ela tem que fazer sozinha, né? Sim. Com os terapeutas. Tá fazendo terapia ali, a gente vai dar uma voltinha enquanto ela tá fazendo a terapia. Sim. E depois volta pra pegar. Mas só nesses momentos mesmo, então acaba atrapalhando um pouco, mas é uma bagunça organizada. E é algo que talvez futuramente vocês consigam mudar com o desenvolvimento dela, com a maturidade dela, né? Exatamente. E aquilo, nada é pra sempre. Então, as coisas evoluem, se desenvolvem, ainda mais ela tendo essas intervenções, né? Sim. Nossa, Vi, adorei. Muito legal. Acho que esse tema vai ajudar muito mamães e papais que estão passando por essa situação, né? Você não é a primeira e nem a última pessoa, então estamos sim tendo, né, esse diagnóstico com cada vez mais frequência, mas é aquilo, a gente precisa ter rede de apoio e suporte para facilitar o processo e deixar ele menos sofrido, né, menos doído, que daqui a pouco as coisas vão se encaixando, igual você falou, hoje é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, né, pode ser que antes não era, mas agora está ficando e cada vez mais tende a ficar mais organizado, sim, né, exatamente. E vai se adaptando. Qual reflexão você gostaria de deixar para as mamães e papais que estão passando por essa situação? Confiem no seu instinto. Geralmente,
se você tiver o primeiro filho, a comparação ela é inevitável, a gente vai comparar. Mas se for o seu primeiro filho, se você sente alguma coisa diferente nele, vai atrás. Não fica esperando o tempo dele, porque realmente tem tudo o tempo certo para as coisas. Mas vá atrás o quanto antes, porque seu filho vai precisar de uma terapia, ele vai precisar de um acompanhamento adequado. Vocês também, como casal, ou mãe solo, porque a maioria das pessoas hoje é mãe solo, acontece muito disso e é muito normal você se sentir sozinha. Nossa, ninguém me entende. Ninguém sabe pelo que eu tô passando. E, na verdade, falam que nenhuma experiência é individual. Então, vai ter outras mães que também que passam por isso e que provavelmente vai acolher você. Os médicos também, às vezes a gente fica com vergonha de procurar ajuda. Então, procure quanto antes, porque quanto antes você descobrir, quanto antes você aceitar. E se as pessoas às vezes falam, nem sempre é por mal. Tem gente que fala por mal também, mas tem aquela pessoa que ela vai falar justamente porque ou ela já conhece, ou ela realmente se preocupa. Tente escutar também essas pessoas, porque geralmente nunca é só uma pessoa que fala. Eu imaginava, mas também tinha várias pessoas que falavam e eu ficava, não, é normal, é normal. E, gente, não é. Não é. Tem coisas que a gente precisa realmente procurar ajuda. Opiniões, não ligue muito para opiniões, porque opiniões na verdade não servem para nada, não seria de graça. Então, a pessoa deu uma opinião ali, se possível, corte, se possível, explique a necessidade do seu filho. Opinião vem muita mesmo, principalmente de pessoas que não conhecem, que não convivem com você e com a sua criança. Mas, assim, dica final. Preserve sempre a sua saúde mental e a do seu filho, porque isso vai ser impagável, não tem como ninguém tirar isso de vocês e é super importante o diagnóstico precoce. Muito obrigado, Vi, pela sua participação e espero que tenha ajudado muitas mamães e papais que estão passando por isso. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui sobre a minha realidade, a realidade de muitas mães aqui no Brasil, ou até mesmo fora. E eu espero poder vir mais vezes, poder falar de outros assuntos. E espero que você que esteja assistindo, de alguma forma, tenha se identificado com o que foi conversado aqui comigo e com a Ju. E muito obrigada.